Chegando em João capítulo 6, nós vamos encontrar o relato da famosa multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. E aqui nós precisamos olhar primeiro o cenário geográfico e o cenário propriamente histórico. O que vamos encontrar, estamos numa localidade hoje chamada de Tabra, onde tradicionalmente se comemora o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. O que temos aqui e o que foi encontrado neste lugar? O lugar muito próximo a Cafarnaum, uma das cidades mais importantes de toda a história do ministério de Jesus. Desde a época mais antiga, do início da era cristã, foi encontrada aqui uma rocha onde a tradição, desde essa época mais antiga, tem sugerido que é o lugar, uma tradição bem estabelecida. Por isso, mais tarde, foi construída aqui uma igreja bizantina. Então, talvez não seja o lugar exato, mas a chance dessa localidade é muito grande. Por isso, até hoje, muita gente vem para cá lembrando deste grande milagre que Jesus fez. Este milagre é o único que aparece nos 4 evangelhos e João vai naturalmente escrevendo com o seu pano de fundo semítico, mostrar para nós aqui claramente que ele está explicando essa realidade para o mundo gentílico também. Então, logo no início, nós vemos que esse lugar que está do lado do Mar da Galileia é chamado também de Mar de Tiberíades, já que Tibério tinha recebido a cidade fundada em seu nome no ano 20, receberam o seu nome como tem até hoje e por isso o nome da localidade foi assim definido. Prosseguindo, nós vamos ver algumas coisas que chamam a nossa atenção. João tem preocupação com as festas judaicas, conforme nós já vimos, e aqui a referência que estava se aproximando a festa da Páscoa, portanto nós estamos aqui juntinho ao Mar da Galileia na época de março e abril, até porque quando lemos o Evangelho de Marcos, há uma menção da grama, que é a grama verde, portanto é seguramente época de primavera, junto dessa mesma informação que é a época da Páscoa. Então você pode ver o cenário Jesus nessa localidade, aí com essa multidão de cerca de 5.000 homens, uma multidão que talvez passasse de 10.000 pessoas, e ele começa então a mostrar agora mais um dos sinais daquilo que é tão importante no Evangelho de João, que é a sua divindade. Olhando para o texto, mais um detalhe interessante vai aparecer aqui que contrasta com as outras referências que aparecem nos sinóticos. O texto de João vai nos falar que o menino tinha 5 pães de cevada, exatamente aquele tipo de pão mais barato, mais popular, e também os 2 peixes que vão servir para que Jesus venha fazer o grande milagre da multiplicação. E é interessante que o relato que aparece em João vai concentrar a atenção na pessoa de Filipe. Filipe era de Betsaida, Betsaida está um pouquinho mais na parte nordeste de onde nós estamos, uma cidade próxima daqui, e Jesus faz uma espécie de prova para Filipe. Ele pede que Filipe arrume alimento e este alimento, claro, vai custar cerca de 200 denários, ou seja, um denário era aquilo que se gastava por um dia, que se pagava para um trabalhador por um dia. Portanto, 200 denários é uma quantidade muito grande. As expectativas de Filipe em relação ao que vai acontecer são claramente humanas, raciocinando do ponto de vista do que nós podemos fazer. Jesus está ensinando numa outra direção para mostrar o seu poder e a sua divindade. Portanto, ele vai fazer essa prova com os discípulos. Em João, especificamente, Filipe é destacado e, portanto, o Evangelho vai prosseguir mostrando que Jesus vai fazer esse grande milagre de multiplicação dos pães, algo que claramente faz referência à sua divindade. E aqui nós vamos ver esse contraste entre essa expectativa daqueles discípulos que enxergam Jesus do ponto de vista absolutamente mais humano, mais compreensível, e a sua atitude que vai comprovar que ele é divino,
quando ele faz o milagre mostrando que pode alimentar essa multidão necessitada de quem ele tem compaixão. A multidão imensa que tinha congregado nesta região estava lá com um motivo principal. Era de ver algum milagre ou vários milagres novamente. O texto diz que eles reuniram porque queriam ver talvez algum doente curado. Jesus fazia esses milagres. Era muito óbvio que ele estava por aí para fazer esses milagres. E para o judeu, o milagre era um sinal que Deus estava com eles, que Deus estava agindo novamente em Israel. Os sinais, o nome que João dá para os milagres, é que o sinal é uma indicação da presença de Deus, mas também o fato que este milagre está ocorrendo perto da Páscoa é lembrar que os sinais são indicações da salvação. A Páscoa foi a salvação de Israel, saindo do Egito, da escravidão. E novamente Israel está debaixo do poder de Roma. Talvez esse sinal, novamente, se ele vai ser o novo Moisés, havia essa esperança que ele seria o profeta que libertaria Israel. A esperança foi justamente essa, que talvez através de um milagre que Jesus operaria, ele poderia de fato mostrar a Israel novamente essa libertação. De fato, Jesus tem um outro interesse. Nós percebemos isso mais tarde no discurso que Jesus faz. Mas antes de chegar lá, notemos uma coisa, que Jesus não quer que eles tornem ele rei. A razão disso é muito clara. Jesus não é, seu reino não é deste mundo, seu reino é celestial. Seu interesse é pão de vida, não esse pão que apenas sustenta o homem e a mulher com vida natural. Portanto, o sinal que Jesus está operando neste caso é um sinal de libertação, sim, mas não libertação comum, natural, que diz respeito apenas a esta vida, mas que a vida vindoura, a vida eterna. Entre os milagres que não parece dentro do esquema de João, de contar os milagres como sinais, temos este milagre que ocorreu logo depois da multiplicação dos pães e alimentação dos 5.000 homens, além de todas as mulheres e crianças. Jesus mandou que os discípulos colecionaram todo o pão que estava no chão e que ainda sobrou e encheu 12 cestos. Jesus não aceitou o desperdício desse pão. Ele então, aparentemente, foi para o monte para orar e os discípulos encontraram um barco, talvez era deles mesmo, entraram naquele barco e começaram a remar. Só que o vento era muito forte neste mar de Galileia e o resultado é que eles não estavam progredindo com muita velocidade. Eles conseguiram andar mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando a grande surpresa ocorreu de aparecer o que era um fantasma, parecia um espírito visível, que não era ninguém a não ser Jesus. Eles ficaram espantados, mas Jesus, aproximando-se, disse para eles não terem medo. Não havia razão para ter medo, mas que era ele mesmo, sou eu. Essa é a primeira vez que aparece essa frase, que vai aparecer 7 vezes neste evangelho. O resultado disso foi que os discípulos, com certeza muito aliviados, receberam Jesus no barco e não demorou para eles chegarem em a praia para onde eles iam. Esse milagre, portanto, deve ser incluído por uma razão que João tinha para incluir, porque ele não inclui todos os milagres, obviamente. E parece que
tem a ver com a mesma razão que os discípulos que contaram, Mateus, Lucas, Marcos, contam sobre a transfiguração, que este milagre que não acompanha e não se coloca diante dos poderes dos leis do universo, de gravidade, que Jesus não afundava nessa água, ele andava por cima da água. Isso para quê? Talvez para mostrar aos discípulos que de fato ele era mais do que um homem, que ele era com o poder de Deus, poderia até andar até em cima das águas, e o resultado é que eles agora vão crer nele ainda mais. Outra coisa que é importante para os discípulos é que esse medo que eles tinham do sobrenatural, especialmente à noite, quando escuro, quando havia essa tempestade, junto com Jesus não haveria nenhuma razão para eles terem medo. Eles podiam ter toda a confiança ao enfrentar o desconhecido, o poder do mal, qualquer medo que essas ondas poderiam criar, e que com Jesus realmente no barco tudo vai muito bem. O relato sobre o que acontece com Jesus e os discípulos que estão no meio do mar e Jesus vai encontrá-los, como acabamos de ouvir, nos leva a pensar num assunto muito importante que tem a ver com as necessidades humanas. É muito interessante ver uma certa insensibilidade dos discípulos para com a necessidade das multidões. E é interessante ver como o texto faz questão de mostrar essa fragilidade das multidões, inclusive no próprio capítulo de João 6, vai estar claro que eles estão atrás de Jesus nem é tanto pelos milagres, mas pelo fato de poderem comer pão. Essa circunstância chama a nossa atenção, porque enquanto nós vemos essa insensibilidade dos discípulos, que vai ser trabalhada por Jesus, uma das razões porque Jesus não só permite, mas o paralelo sinótico vai nos mostrar que ele obriga, insiste que os discípulos venham ficar no meio do mar enquanto ele está distante, os faz sentir a sua limitação, a sua fragilidade, o seu medo, a sua grande percepção profunda das suas limitações e da sua condição humana. E quando vemos isso, isso nos mostra algo muito importante para a nossa realidade e compreensão daquilo que o Evangelho quer nos ensinar. Porque não só os discípulos vão começar a perceber a grande necessidade das pessoas que vão receber a ajuda, receber essa ação do próprio Jesus, mas eles precisam ser ministrados para que mudem na sua atitude, e isso acontece. E isso acontece não só nesse sentido, mas principalmente para que eles possam entender também quem Jesus é. Se Jesus tivesse mostrado o seu poder e uma das manifestações mais contundentes da sua divindade num outro momento, certamente os discípulos talvez fossem atraídos pela curiosidade e talvez quisessem até ver um milagre repetido, mas agora não. Depois de ter medo de morrer com a tempestade no meio do mar, agora eles sentindo plenamente a sua fragilidade e vendo quem Jesus é, chega o momento de reconhecer que aquele que é chamado de Filho do Homem por João, que é chamado de Messias, também é o Filho de Deus. E esse ensinamento que nós vamos descobrir aqui vai nos mostrar que esse encontro entre fragilidade humana e essa realidade de Jesus sendo divino vai nos levar numa direção de uma compreensão mais profunda do que é realmente necessidade. A necessidade não é só de pão material. A necessidade, seguramente, não é só de ver que Deus pode ser um grande provedor, inclusive por intervenção. Há uma necessidade mais profunda que mais adiante, capítulo 6 vai nos mostrar, que é Jesus, o Filho de Deus, que é também o pão da vida.
Quando Jesus e os discípulos chegaram na praia que eles estavam procurando, Jesus saiu do barco junto com os discípulos e evidentemente ele veio para este local, a sinagoga de Cafarnaum. Como dá para ver, é um local bem reconhecido, ainda que este não é da época de Jesus, mas ali, logo as pessoas que comeram esse pão e se fartaram, decidiram cruzar o mar para chegar e buscar o Senhor Jesus. É interessante que quando eles chegaram aqui, eles logo vieram para buscar a Jesus e logo ele disse, não foi por causa do milagre que vocês estão me buscando, mas porque comeram desse pão. Evidentemente, esse pão que eles comeram deveria ser algum sinal de que Jesus seria o Messias, aquele que ia dar para Israel toda essa autoridade e controle. Portanto, Jesus logo disse para eles que eles não devem buscar esse pão, mas devem buscar o pão que o Pai lhe dá. Não trabalhem para o pão que perece, esse pão que a gente come todo dia, mas o pão que perdura, que persevera até o fim. É óbvio que esse pão tem a ver com a vida espiritual. E não demora para Jesus dizer que eles devem buscar esse pão, significando que eles devem vir para o próprio Senhor Jesus. Ele é esse pão. Versículo 35 declara, como ele também falou para a mulher de Samaria, que comer dele e também beber da água que ele daria é a fonte de água viva e a fonte de vida eterna, comendo esse pão. Portanto, o que importa para todos nós ao lermos esse texto é tentar entender o que Jesus queria dizer com isso. Comer desse pão que desce do céu significa, de alguma forma, absorver a realidade que é Jesus Cristo. É uma verdade espiritual, uma verdade que tem a ver com a mais profunda fé no Senhor Jesus, uma dependência tal como nós temos ao comer pão, a beber água, que esse pão nos mantém vivos. E esse pão que desceu do céu é justamente a fonte da vida espiritual que nos levaria a existir junto com Jesus e Deus eternamente. Quando pensamos em Jesus como o pão da vida, a referência, como nós podemos observar, tem a ver com o maná que caiu do céu. E esse maná está ligado com a pessoa de Moisés. A preocupação e a ideia que havia em muitos contextos judaicos, não só no ambiente de Cafarnaum, que tinha uma sinagoga simples e que depois se tornou suntuosa, como o que nós vemos aqui do quarto século, a grande preocupação era se este grande enviado de Deus, o profeta, o Messias, se ele iria fazer coisas mais extraordinárias do que Moisés. Se Moisés foi capaz de, mediante a ação divina na sua vida, de trazer o maná, a pergunta é o que Jesus faria. Como nós vimos, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, mas isso ainda é pouco. Portanto, a ideia é que, quem sabe, ele faria esse maná de maneira plena. Então nós vamos descobrir que Jesus vai apresentar essa ideia de ser o pão. Mas como é que se relaciona com Jesus? Qual é a questão? A ideia está principalmente no ambiente judaico em ver Deus principalmente como alguém que está dando provisão e com quem nós nos relacionamos por meio de um mandamento. Quando nós vemos a palavra de Jesus, vai envolver algo mais profundo que está envolvido em duas coisas interessantes, duas palavras que aparecem aí em João 6. Uma é crer, uma palavra importante demais no livro de João, que aquilo que vemos que envolve o que Deus deseja está relacionado com crer, no sentido de depositar a fé em Jesus e apostar a sua vida como discípulo, sabendo que ele é o enviado de Deus. Então, essa ênfase no crer, essa ênfase de observar o que Jesus está fazendo,
E esse crer envolve algo que vai além da mera percepção do imediato. Por isso, o texto caminha na direção de uma intimidade profunda, de modo que não se vive com Deus apenas a partir da provisão que Ele nos dá, como quem come maná que caiu no deserto, e não se vive com Deus apenas numa vida circunscrita por mandamentos. Por isso, essa relação de proximidade é intensificada, e vamos ver o capítulo 6 claramente apresentando para nós a ideia de que Jesus vai dizer que quem tem intimidade é aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, aquilo que vai ser referência para a ceia do Senhor depois, que é uma reinterpretação da nova aliança da antiga experiência da Páscoa. Portanto, é muito interessante ver como Jesus está de fato fazendo aquilo que Ele apresenta, que eu sou o pão vivo. Vocês não devem pensar em Deus apenas da maneira como têm pensado, mas saibam que o relacionamento comigo, de crer e de entender, de ser meu discípulo, de seguir-me, ter essa intimidade plena, isso é que está envolvido em comer a carne, beber o sangue, metáforas que mostram a união completa, essa intimidade que é vista com Jesus, o pão que desceu do céu. Há uma notável mudança dentro do próprio capítulo 6, em que Jesus fala de si mesmo como o pão do céu. Mais para frente, versículo 51 em diante, ele muda essa figura para carne e sangue. Isso que chocou os ouvintes e que provocou esse abandono. Mas o que ele queria dizer com essa mudança? Ele queria certamente passar para nós a importância de sua morte na cruz, uma indicação que a cruz está em vista, em que ele ofereceria seu corpo crucificado, como também seu sangue, como meio de purificação e salvação. E, portanto, mais próximo daquilo que nós entendemos ser o verdadeiro significado de apropriação daquilo que sustenta a vida espiritual, a vida abundante do capítulo 10. Portanto, a morte de Cristo, que é fundamental para a nossa salvação, fundamental para o nosso recebimento de perdão pelos pecados, está em vista neste quadro. O fato que alguns pensam que Jesus falaria literalmente de comer carne e sangue é justamente que aquilo que não deveria ser entendido nesse texto. Por quê? Porque o versículo 63 diz: da carne não se aproveita nada. Isto é, do material em si. Não, é a própria morte de Cristo e a fé nessa morte e lealdade para Cristo, o ressurreto, que importa para nós. E que nós, através de religião que não tem vitalidade, através de cerimônias, através de rituais, que não tem essa realidade da fé, não aproveita nada. Por outro lado, crer e se fundamentar na morte de Cristo, sua ressurreição, para nós acompanharmos, seguirmos a Jesus, isso sim que é fundamental. Estando aqui em Cafarnaum, no lugar que historicamente se reconheceu a cidade e as investigações mais específicas apontam com uma boa fundamentação histórica para a casa de Pedro, logo aqui, muito pertinho da sinagoga, lugar que Jesus certamente visitou tantas vezes, nós vamos ver algo que chama a nossa atenção. Quando Jesus começa a falar a respeito de chamar discípulos, ele vai dizer coisas que não vão ser exatamente tão convidativas, falando sobre a sua carne e o seu sangue. Isso é interessante porque o Evangelho cresce numa espécie de chamado ao discipulado, e esse discipulado envolve um comprometimento maior. E esse comprometimento maior faz com que haja também, num determinado momento da história, uma oposição maior que vai começar a crescer, especialmente a partir do próximo capítulo. Diante disso, nós vemos essa dualidade aqui. De um lado,
há uma necessidade de se tomar uma posição diante de Jesus. Que tipo de seguir a Jesus é esse? Que tipo de discipulado é o que está envolvido? É um discipulado de conveniência ou um discipulado completo? Quando Jesus diz coisas boas, quando ele convida as pessoas para segui-lo, é muito fácil acompanhá-lo, mas quando ele chama para um afastamento de um ritualismo legalista baseado na justiça própria, uma comunhão verdadeira com Deus através da intimidade plena com Ele, exatamente por meio da sua carne e do seu sangue, aí nós vamos ver que muita gente que está atrás de Jesus por causa de milagres, ou por causa de pão, ou por outros motivos, não estará tão motivado a prosseguir. Por isso o texto vai caminhar numa divisão de direção. Nós vamos ver, por um lado, a declaração clara de Jesus falando que entre eles há um que é um diabo, aquele que representa a oposição, aquele que está alinhado com outro tipo de raciocínio, que é exatamente a figura de Judas que é mencionada no final do capítulo. E ao mesmo tempo, ao lado dessa declaração, nós vamos ver a palavra especial de Pedro, que surge com força no final, quando ele vai dizer que somente Jesus tem as palavras de vida eterna, que não é possível, Senhor, para quem iremos nós? Essa confissão de Pedro, especialmente importante e relembrada aqui em Cafarnaum, diante do lugar que foi a sua residência, dessa referência histórica arqueológica, nós temos essa posição. E essa realidade, essa maneira de reagir mediante esse convite de discipulado permanece através dos séculos, chegando diante de nós. Como é que é o nosso relacionamento com Jesus, com a fé? É apenas uma coisa que se manifesta a partir de uma religiosidade repetitiva, ou é um discipulado que envolve recepção completa da palavra divina, um discipulado que envolve a vida completamente, uma confissão que se abre com os lábios e que permanece pela vida, pelo comportamento que nós temos diante de Deus?